Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, aqui nessa segunda-feira, galera, trazendo mais novidades para vocês. Então, se você é novo, galera, aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês, com notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas, reforços aí e algumas mudanças no Flamengo que vai ter aí nessa temporada 2024. Já vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui no canal Mundo Fla React eu garanto para vocês que você vai ter notícias atualizadas do mais querido e amado do Brasil, Mengão. Agora vamos para as últimas notícias do Flamengo. Eu recebi esse terreno do gasômetro para avaliar e comprar, quando eu morava no Brasil. E eu falei, não quero porque está contaminado, é fora do meu negócio, passa para alguém aí, não quis. Então o terreno já era conhecido, eu ligo para as pessoas no mercado, ainda tem vários Você contatos. consegue daqui a pouco explicar pra gente sobre essa descontaminação, não? Consigo falar. Eu não tenho muita informação porque o relatório não é público ainda. Deverá se tornar em algum momento, mas dá para falar de todo o processo, por que é perigoso, a gente pode falar sobre isso. Então eu junto, Gabriel, esses 2 conhecimentos, é sorte, não tem nada, não tenho nenhum mérito nisso. O mérito talvez seja insistir nesse assunto por anos. Eu estou falando sobre isso faz anos, antes de todo mundo falar. Antes de todo mundo começar a falar sobre estádio, eu já insistia que era preciso falarmos sobre estádio. Querendo dar um passo à frente, comprar o terreno, e entra o Fabrício Kika novamente, porque o Fabrício tem informações, para quem está chegando aqui, informações privilegiadas, como ele já explicou, que ele consegue com esses contatos. Por exemplo, acontece. Eu, por exemplo, recebi uma ligação de vídeo ontem, estava mostrando para ele, de um dirigente do Flamengo na hora que ele estava reunido lá com o Pedro Paulo e com o Eduardo Paes. E o assunto não era a compra do terreno. Depois é que eu fui saber. O assunto era justamente o Flamengo já pensando, depois da compra do terreno, como que vai conseguir as autorizações, que eu acho que o Fabrício vai poder explicar sobre tudo isso aqui, porque o que me falaram é que a compra do terreno pode ser, às vezes, a coisa mais fácil de acontecer. É coisa mais fácil. Então é isso mesmo? É isso mesmo. O mais difícil é conseguir comprar o entorno depois para construir outras coisas. Se você quiser explicar também sobre isso, e fique à vontade para abrir a sua apresentação a hora que você quiser. Eu não sei se o Flamengo vai conseguir comprar terrenos em volta, mas a compra do terreno é relativamente simples. Você tem o dinheiro, você chega para o proprietário, tem outros negócios na região. Deixa eu refazer essa pergunta para tecnicamente correto. O fundo de investimento imobiliário, tá, que é dono do terreno, tem um único cotista, que é o fundo de garantia. O fundo de garantia é administrado pela Caixa Econômica Federal. Tá? Então, a interlocução é com a Caixa. Este fundo de investimento imobiliário, chamado Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, tem, além do terreno, vários outros negócios na região, incluindo um terreno bem menor, ali na região, incluindo edifícios comerciais, edifícios de escritórios. Então, quando o Flamengo vai se aproximar para a compra do terreno, ele vai ouvir a pergunta do proprietário do terreno, o que você vai fazer lá? Por isso aquela discussão passada sobre por que o Flamengo não apresentou o estádio, por que o Flamengo tem que dizer o que vai fazer. O Flamengo tem que dizer o que vai fazer, por quê? Porque o terreno do gasômetro é, sei lá, 20% do investimento do fundo naquela região. Se você for fazer alguma coisa que vai Agora eu afetar... entendi, cara. Agora eu entendi. Eu não estava entendendo por que tem que dizer, explicar esse projeto para eles. Se você Tem vai que comprar o dizer porque terreno, você decide o que vai fazer. Claro, desde que você não afete o resto do negócio, senão talvez não valha a pena vender. Eu acho que não vai ter impacto, mas o protocolo diria: "Olha, você precisa me dizer o que você vai fazer lá". Pelo menos uma ideia bem consolidada, o tamanho, quantas pessoas, quando vai entrar, como vai funcionar, quantos jogos por ano, isso teria que ter sido apresentado. Então, a questão da compra é relativamente simples. Tá, quanto vale? Tá bom, tá aqui, o Flamengo não tem como pagar o terreno, o Flamengo não precisa nem emprestar dinheiro. O Flamengo compra o terreno se quiser. Eu digo, Gabriel, talvez a informação mais importante dessa live hoje aqui é a seguinte: um processo como esse para fazer um estádio, para ter lá o primeiro jogo, que se Deus quiser, o Zico que vai fazer o primeiro gol nesse estádio, que tem que ser o Zico. Tem que ser o Zico fazendo o Que primeiro gol maneiro nesse você falar estádio. isso. Eu acho que é uma obrigação de qualquer flamenguista, qualquer diretor hoje do Flamengo tinha que sentar e falar: "Meu, vamos agilizar essa parada pra gente fazer esse estádio, para o Zico fazer o primeiro gol". Enfim.
E jogando com a camisa do Flamengo, não é jogo das estrelas, nada disso. Exatamente. A 10 lá, é isso. Fala assim, ó, vai ser um Flamengo e independente do time, Flamengo e seleção brasileira, uma apresentação, um amistoso, e o primeiro minuto ele joga e deixa ele fazer o gol. É, exatamente. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Para que isso aconteça, tem 3 etapas básicas. Primeiro passo, o desenho do projeto. O segundo, a aprovação. E o terceiro, a construção. O desenho do projeto, dos detalhes e etc., dá para ter uma previsão, mas não dá para ter certeza, porque você vai começar a fazer contato com a prefeitura, que vai pedir alteração do projeto, aí você vai ter que falar com o governo do estado, aí tem que fazer o relatório de impacto ambiental. Tem vários. Dá para ter uma previsão, você tem que ter um gerente de projeto muito sólido ali, com muito conhecimento, para tentar diminuir as etapas, o tempo das etapas o mais rápido possível. Depois tem uma parte, Gabriel, que a gente não tem como prever. A aprovação, rapaz, E aí tem uma má notícia. Por mais que você tenha o prefeito empenhado em aprovar esse projeto, que eu não sei se tem ou não, mas se houver essa possibilidade, ele tem esforço ele tem capacidade limitada nesse processo. Tem uma parte burocrática que vai cair num técnico de uma secretaria, um profissional concursado, que não tem Cristo que tire o projeto lá mais rápido, se for o caso, cara. Tem que olhar aqui, vai demorar tanto tempo, e volta e pede mais informação. Então, você tem a parte de projeto, que você tem algum controle no tempo, você tem a parte de aprovação, que você não tem controle nenhum. E quando começa a construção, é essa parte mais previsível possível. Começou a construção, você fala, daqui a 3 anos esse bicho está pronto. Vai ter um atraso. Aqui teve atraso, então põe um pouco mais de dinheiro, acelera um pouco mais a construção, faz um contrato com uma construtora, com uma cláusula, uma multa por atraso, então você cobra os caras não têm interesse em fazer isso mais rápido. Então, quando começa a construção, tá tranquilo. Esse período de aprovação que fica no meio, cara, Você falou no Bernardo Ramos, uma coisa que eu prestei atenção, e eu ia pedir até para você explicar o que é. O que são essas aprovações? Vai para a Secretaria de Meio Ambiente, aí fica parado lá 6 meses. Vai para outra secretaria, fica parado mais 6 meses. E com isso você vai perdendo tempo. Quando você vê, perdeu 10 anos numa situação como essa. Eu conheço o dono da Cauper, por exemplo, e ele me falou que o projeto dele do Arte Jardim, que ele está lançando agora, é papo de 30 anos. 30 anos, tá? Para ele conseguir fazer tudo ali na região, né, que é ali na zona metropolitana da Barra. Bem, e aí eu te peço para você explicar isso. Como que o Flamengo pode acelerar isso? Você falou sobre isso lá no Bernardo Ramos, até mandar um abraço para ele, agradecer, compartilhou nossa live, pedir para os 5 mil que já estão acompanhando a gente aqui, que é só o início, irem lá. Ações são complexas, envolvem fio. É o seguinte, tem muita gente, aí possivelmente não flamenguistas, que dizem o seguinte: o Maracanã vai virar um elefante branco. Opa, calma lá. Até onde se sabe, o Estádio Nacional de Brasília dá lucro. Opa, um estádio que também é caro, um estádio com muito menos demanda, numa cidade muito menor, dá lucro. Dá para fazer o Maracanã dar lucro. Para o Maracanã dar lucro, ele vai ter que mudar a sua maneira de ser administrado, e vai ter que passar a ter shows, ter mais eventos. É assim que vai pagar a conta. Só com futebol, sem o Flamengo, talvez a conta fique complicada. A torcida do Flamengo é um pouco contra essa questão de shows. Como é que você avalia essa situação? O show ele é necessário para dar lucro ao estádio? O show não é necessário para dar lucro ao estádio, mas para fazer com que a viabilidade seja muito mais interessante do ponto de vista do negócio. Agora, o Flamengo tem uma chance gigantesca de ganhar o Maracanã, junto com o Fluminense. Porra, aí você tem a possibilidade de ter. Você não precisa ter 30 shows como você tem no Allianz Parque. Mas a conta, e a gente fez essa viabilidade, inclusive quero fazer alguns agradecimentos aqui na live de hoje, o Thiago Canelas, por coincidência enorme, também mora aqui na Nova Zelândia, que é membro lá do clube Mundo na Bola, dos nossos inscritos. Ele e eu, nós construímos essa viabilidade, fizemos 3 cenários, o Flamengo sozinho no seu estádio próprio, o Flamengo apenas no Maracanã, e o Flamengo com os 2. Tá? Olha a mensagem aí do Mengão Melhor. Com menos jogos no Maracanã, daria para fazer show, porque não destruiria o gramado.
E Aí agora você tá teria a tenso. opção de ter 2 estádios, né? Um para Flamengo e Fluminense e o outro para Flamengo, né? Aí o Flamengo pode ter shows no seu próprio estádio, jogar um jogo especificamente no Maracanã. É até bom, né? História, tem um pouco disso. Não vão apagar a história, vai lá, joga, tal. O Flamengo pode autorizar o Fluminense a jogar no seu próprio estádio, quando o Flamengo não quiser. Olha só, vai ter um jogo, quartas de finais da Libertadores. Cara, a gente vai jogar no nosso estádio. Lamento informar. Vai ter um período aí entre agosto e outubro, onde o Flamengo não vai poder ter shows no seu próprio estádio, porque é a casa rubro-negra, enfim. Mas aí faz um show no Maracanã, divide a receita com o Fluminense. Ou então, quando fizer o show do Maracanã, traz o Fluminense para jogar no seu próprio estádio, convida o Fluminense para jogar no Zicão. Zicão, né? É assim que tem que ser. Aí o Flamengo passa a ter a possibilidade de fazer shows sem comprometer a parte esportiva. Ou com um comprometimento menor, né? Jogando no Maracanã, você vai perder um pouco. O estádio que a gente tem em mente é um estádio muito mais eficaz no processo de pressão nos times adversários do que o Maracanã. Vamos mostrar? Vamos jogar aqui? Vamos Vamos mostrar. você começar a falar? Eu vi que você já entrou no tema do estádio, né? Deixa eu botar aqui no slide certinho. Não, show. Aqui o andamento do projeto. Sem Tá aqui, problema. ó. Bora começar? Bora. Tenho muito orgulho dessa parte aqui, Gabriel. A E galera vai ficar maluca agora. Maluca. como a gente é um pouco mais velho, né? Como a gente foi ao Maracanã e não conseguia conversar com a pessoa que sentava do seu lado, quando o Maracanã estava lotado, hoje você fala no celular com o Maracanã lotado. Os conceitos que eu vou apresentar aqui são conceitos meus, tá? Minha ideia, minha visão, baseada na minha experiência de ir ao estádio, tá? Eu joguei no Maracanã também, tive a oportunidade de jogar 2 preliminares no Maracanã, né? E eu sei como era jogar no Maracanã. E sei como era assistir o jogo no Maracanã, né? Então, a ideia conceitual aqui é a seguinte: subverter o conceito do Maracanã atual, ou seja, conceber um estádio capaz de catalisar a participação da torcida durante o jogo, colocar a torcida como conceito principal do projeto, como Nossa. era no Maracanã antigo. Hoje, por conta das exigências da FIFA, a FIFA não faz um estádio para torcida ou para torcer. A FIFA faz um estádio para assistir a um jogo de futebol, a um espetáculo, onde você assiste sentado, onde você tem uma visibilidade perfeita, onde você pode ter uma distância longa para o campo, porque você não está ali para fazer pressão para o goleiro falhar ou para o zagueiro ficar com medo. Você está ali simplesmente para você assistir um espetáculo de Copa do Mundo. A ideia é subverter essa lógica. A ideia é colocar a torcida do Flamengo como ponto principal do estabelecimento de um projeto de um estádio. Por que a torcida? Porque, Gabriel, por mais que nós pensemos ou queiramos que o Flamengo seja o maior time do mundo, o Flamengo é no nossos corações, mas não tem a maior receita do mundo. Não tem. Né? O Flamengo vai conseguir fazer uma referência internacional, vai fazer um estádio tão bonito quanto o Allianz Arena? Não. Quanto o novo estádio do Real Madrid? Não dá. O Allianz, há quase 20 anos atrás, custou 2,5 bilhões de dólares. Né? Eu tenho os números aqui. 2,8 bilhões de reais, desculpa, o Allianz Arena de Munique. O novo estádio do Tottenham, que é espetacular. Espetacular. 6,3 bilhões de reais. Nossa. A reforma do estádio do Real Madrid, 5,4 bilhões de reais, e nenhum deles incluindo o terreno. Só as reformas, todos eles. Né? O terreno de Munique foi doado pela prefeitura, o estádio do Tottenham já existia lá, o White Lane, e o Bernabéu também já existia lá. Mas o que eu comecei a pensar, eu já tive em todos esses estádios, no estádio do Tottenham não é pronto, mas durante a obra. A pergunta é a seguinte: quando a gente olha para esses 2 estádios, um é o Allianz Arena Munique e outro é o Signal Iduna Park do Borussia Dortmund. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, podem até preferir o estádio do Bayern. Mas a grande referência do estádio, por incrível que pareça, do estádio alemão, é o Signal Iduna Park, que é um estádio velho, simples. É um estádio simples,
tem nada demais, é uma coxa de retalho de concreto, acho até feio, na verdade, por fora, mas a atmosfera que eles conseguiram gerar, particularmente por causa da Yellow Wall que está aí na imagem, faz com que esses estádios, na pior das hipóteses, rivalizem em referência. Qual é a referência do futebol alemão no que se refere a estádio? Tudo sugeriria que seria o estádio do Bayern, mas não é. Aqui no Brasil, aí no Brasil, entre os torcedores do Flamengo, só se fala no signo do Luna Park, né? E mesma coisa na Argentina. Você tem um estádio num bairro relativamente pobre, turístico, mas pobre, um terreno pequeno, um estádio extremamente simples, complicado para você subir no meio do bairro. Você não acredita que esse estádio está lá. Agora está se falando um pouco mais do estádio do River, porque aumentou a capacidade, ficou maior do que o Maracanã e etc. Mas mesmo assim, na pior das hipóteses, rivalizam. Até antes da reforma do estádio do River Plate, a referência era um estádio muito, muito mais simples. O Kika, olha só essa mensagem do Mengão Melhor. Tem um relato... É todo formado por gente deles, ou a maior parte. Então, a chance deles ganharem uma eleição pró-SAF no Conselho Deliberativo é muito maior do que votar na Assembleia. Na Assembleia, eles vão tomar um banho. Vão tomar um banho. Nos conselhos, eles têm mais chance. Mas aí tá vendo isso tudo, quer dizer, eu fico dizendo o seguinte, quer dizer, vamos discutir. Por que o Flamengo precisa ser SAF? Se o Flamengo é um clube que faturou no ano passado 1 bilhão e 400 milhões. Mais do que a CBF. O Flamengo, ano passado, faturou mais do que a CBF. E desse 1 bilhão e 400 milhões, sobraram no bolso do Flamengo, para o Flamengo investir, 230 milhões. Então, para que o Flamengo precisa ser SAF? Quem é o clube no Brasil que tem no bolso disponível para aplicar 230 milhões? Ninguém. Vai ter gente que vai contratar até mais do que isso aí. Feito o Corinthians, que contrata e não paga. Então, é o seguinte, o Flamengo não precisa ser SAF. Ah, mas aí vem o segundo detalhe. Por quê? Porque eles já perceberam que a SAF do futebol é quase impossível eles aprovarem, até mesmo no Conselho. Mas eles já têm uma segunda carta na manga. Isso tudo é um grande jogo político. Isso é um jogo de xadrez, cara. E aí, como bem disse o nosso amigo aqui, o Landim é uma águia, isso ele é. Mas só que nessa coisa, eu acho que ele é uma águia do mal. Porque ele está jogando isso tudo para quê? Para ele, Landim, se manter no poder. O Landim não tem um candidato que ele considere pronto para sucedê-lo. Não tem. Dulce Abranches, com o qual ele tem o compromisso de apoiar, já tinha na eleição passada. Vamos lembrar lá atrás, quando o Landim faz a chapa que vai elegê-lo pela primeira vez, ele se alia ao Dulce Abranches, que era de uma outra corrente, uma corrente muito mais ligada ao Flamengo de antigamente, mas ele se alia ao Dulce Abranches, dizendo o seguinte: não, traz os teus votos, que eu não vou me reeleger. Ele se elegeu dizendo que jamais se reelegeria. E se reelegeu na maior cara de pau. E disse para o Dulce o seguinte: olha, espera mais um pouco. Eu preciso de mais 3 anos. Mas a próxima é você. Só que ele disse que a próxima é você, e até agora ele não declarou o apoio ao Dulce Abranches. Eu encontrei com o Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo desde que o Rodrigo era garoto. Eu cobria Flamengo, o pai dele era presidente do Flamengo. Aliás, o pai dele antes era representante do Flamengo na federação, depois virou presidente, depois continuou a ser uma pessoa ativa na vida do clube durante muitos e muitos anos. Hoje em dia, infelizmente, está com Alzheimer e está fora do ar. Mas eu conheço o Rodrigo, como eu falei para vocês, desde que ele é pequeno. Eu sou muito mais velho que o do Rodrigo. Eu já era um jornalista, 23 anos mais ou menos, o Rodrigo era um garoto. E aí encontrei com ele no Rio Open. E aí ele veio falar comigo, muito carinhoso. E aí, quantos anos a gente não se vê? Eu digo, pois é, Rodrigo, eu parei de frequentar o Flamengo. Eu frequentava o Flamengo nos últimos, 10 anos atrás, para nadar. Eu nadei durante muito tempo no Flamengo, não pelo Flamengo, nadei exercício. Tá? Eu tinha uma professora de natação, uma treinadora, vamos assim dizer, que era uma pessoa fantástica, Daniela Lavanino, que foi recordista
recordista brasileira de nado de peito, de borboleta, uma figura ímpar. E eu nadava lá 2 vezes por semana com ela, tá? Mas desde que eu parei de nadar, que mudei para cá, não vou mais ao Flamengo. Vou ao Flamengo uma vez na vida, eu estou na morte quando estou no Rio. Então não encontrava o Rodrigo. Aí eu perguntei ao Rodrigo, Rodrigo, afinal de contas, o Landim vai te apoiar ou não vai apoiar? Ele olhou para mim assim com uma cara, sim, ele tem que apoiar, né? Eu digo, porra, mas ele tem que apoiar é uma coisa. Ele vai apoiar é outra. Aí ele disse assim, não, eu acho que ele vai sim. Eu digo, sim, mas quando é que ele vai tornar isso público? Porque enquanto ele não tornar isso público, não adianta nada. Ele disse, vamos ver mais para perto da eleição. Sensação minha, o Landim não vai apoiar nem o Dunch, nem o BAP. E o BAP, então, de maneira nenhuma. O BAP e eles estão estremecidíssimos. O BAP não mora mais nem no Rio, gente. Como é que o cara quer ser presidente do Flamengo morando em São Paulo? Ele estava atrás de comprar um apartamento no Rio só para poder ter residência fiscal no Rio de Janeiro e cumprir as exigências para poder ser candidato a presidente. Agora, o fato é que os dois são candidatos fracos. São candidatos fracos. Se o Bandeira de Melo vier, ou principalmente, porque eu acho que essa história toda do Ninho agora, ainda mais com o documentário da Netflix do UOL, espetacular, bota o dedo na ferida, mostra toda a desumanidade e toda a mesquinhez dos dirigentes do Flamengo nesse episódio trágico. O Bandeira talvez não queira botar a cara à tapa, mas ele vai apoiar alguém. Pode ser até que venha candidato, mas apoiar alguém ele vai apoiar. E aí, se o candidato dele for um cara forte, tem 1 ou 2 nomes que são fortes dentro do Flamengo, que eu não sei se vão querer se lançar. Se forem lançados com apoio do Bandeira, tem grande chance de ganhar a eleição, porque os candidatos do Landim são fracos. E aí eu pergunto, por quê? O que a SAF tem a ver com isso tudo? A SAF, meu amigo, é a maneira do Landim se manter no poder. Porque vocês têm alguma dúvida de que se a SAF vier, ela imediatamente escolherá o Landim como CEO da SAF? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Quem vier botar dinheiro no Flamengo vai vir através do grupo do Landim. É o grupo do Landim que mexe com tudo, Vegas empresários, movimentaram fortunas gigantescas, desde a época que o Grandinho era do Landim era da BNDES. Landim é milionário, a empresa dele ele vendeu por um absurdo de dinheiro. Então, eu vou dizer mais. Aí é ilação, eu não tenho informação nenhuma. Eu não me espantaria se o Landim vier ele próprio como um dos investidores, ou através de pessoas próximas a ele. O fato é que eu duvido que chegue uma SAF que não terá controle total sobre o clube. Ele já disse que ele não vai vender de maneira nenhuma 51%. Então, o controle continuará a ser do Flamengo. Mas eu duvido que essa SAF não venha e não escolha o Landim como CEO. E aí, amigos, seja quem for o presidente, com o Landim de CEO da SAF, seja a SAF do futebol ou a SAF do estádio, que é uma outra possibilidade de SAF, que nós vamos conversar já, o Landim, aos pouquinhos, vai comer pelas beiradas o presidente e vai transformar o presidente num Pedrinho do Vasco. Vocês sabiam que o Pedrinho, a 777, proíbe o Pedrinho de ir ao centro de treinamento do Vasco? Para ele não ter nenhum tipo de ingerência ou influência no futebol? Ouça o que eu estou dizendo. Se o Flamengo virar SAF, o Landim vai ser o CEO da SAF e, aos pouquinhos, vende mais 5% aqui, faz mais não sei lá o que aqui, promete um investimento maior. Ele vai começar a comer o mingau pelas beiradinhas. E quando você olhar, quem está mandando no Flamengo de novo é o Landim. Aposto isso, gente. Se classificar com tranquilidade na primeira fase da Libertadores. E no mercado da bola, vamos começar aqui com o Lohan, cara. Segundo o diário do Fla.com, a staff do Lohan não aceitou a proposta de renovação de contrato do Flamengo, cara. Eita nós, né?
A informação é do jornalista Wilson Pimentel, da RTI Sport. De acordo com ele, os valores não agradaram a staff do atleta. Apesar disso, o Lohan tem o desejo de renovar com o Flamengo. Ele é camisa 10 do Sub-20, vem treinando com os profissionais nesta data FIFA e tem o desejo de fazer parte do elenco profissional definitivamente. O contrato dele vai até dezembro de 25, vem sendo o principal nome aí da base rubro-negra, marcou o gol do título da Libertadores Sub-20, né? Aquele negócio, né, velho? Aquele negócio, né? Ele quer uma grana a mais, né? Sabe da importância dele, sabe do talento dele, sabe do que ele fez, sabe do que ele pode fazer. Aí, de repente, o cara vem com uma proposta mais baixa, assim, do que ele tá esperando, né? Ele não vai aceitar, né? E outra coisa também, cara, com certeza tem clube europeu em cima do cara já, né? Com certeza já deve ter uma proposta legal. E o desejo dele, eu não tenho dúvida nenhuma dessa jogadorzada mais nova aí, é ir pra Europa, né? Nem ficar no Flamengo, nem no Palmeiras, nem em lugar nenhum. Os caras no Brasil, os caras não querem, os caras querem ir embora pra Europa, né? E para isso, cara, ele tendo uma boa renovação de contrato com uma boa multa rescisória, que estão falando uma multa rescisória alta aí, ele vai ter uma grande vantagem quando ele for negociado, que pode acontecer, né? Vai acontecer talvez, né? É bem provável, né? Porque o desejo da molecada é esse, então vai acabar sendo negociado, para não ficar de biquinho aí, porque não adianta ficar jogando aqui de biquinho também, né? Mas é bem provável que seja negociado e vai ganhar uma grana boa e vai brilhar lá nos campos da Europa, né? Pelo menos enquanto o Brasil estiver nessa fase que nosso dinheiro vale menos, a gente vai ter que aguentar isso. O dia que o dinheiro valorizar mais, eu acredito que isso possa acontecer, tenho fé em Deus que aconteça isso, né? Aliás, sou brasileiro, moro aqui, eu quero isso para nós. Então, de repente, mude esse cenário, né? Os jogadores começam a ficar mais aqui do que ir para lá, né? Então, até lá, tem muita água para rolar dessa ponte aí, vai demorar demais. Isso aí, nação, esse foi aqui o corte que eu preparei para vocês aqui nessa manhã dessa segunda-feira aí, trazendo as novidades do Mengão, mas falando sobre o estádio aí do Mengão. O Flamengo planeja aí construir seu estádio aí enorme, planeja para cerca de 100 mil torcedores, vai ser um dos maiores estádios aí da América do Sul, mas aí para o Flamengo vai ter que desembolsar aí cerca de 3 a 4 bilhões de reais aí na cotação atual. Aí o Flamengo planeja aí, mas os números podem ser superiores a esse. Um estudo recentemente saiu e avaliou o estádio que o Flamengo planeja fazer, isso ficaria em torno de quase 4 bilhões de reais. Quase 4 bilhões de reais. Então esse seria o gasto que o Flamengo teria aí para manter, no caso, construir esse estádio, né? Também falou de jovem Lohan aí também, que não renovou com o Flamengo ainda, planeja uma oferta maior. Também vimos também aí um pouco falando aí, né, sobre a opinião da SAF aí, que o Flamengo planeja mesmo ter uma SAF e Landim estaria na frente de tudo aí. Poderia ser o possível CEO do Mengão. E isso aí não deixa muitos torcedores do Flamengo favorável e não querem Landim na frente aí. Pode se tornar um presidente aí vitalício aí do Flamengo.